Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje estudaremos as páginas 74 e 75 do livro de história de vocês. Vamos lá? Nós vimos que com o desenvolvimento do comércio, muitos povos passaram a utilizar algum produto raro ou importante como elemento que podia ser trocado por todos os demais produtos, servindo como moeda. Nós vimos que os romanos antigos que viviam na Europa utilizavam o sal, os astecas, povo que viveu nas terras do atual México, na América, sementes de cacau. Os habitantes do Reino do Congo, na África, usavam como moeda pequenas conchas cinza ou peroladas, chamadas zimbos. Com o passar do tempo, essa forma de negociação, em que mercadorias eram utilizadas como moeda, não foi dando certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis. Em nosso livro diz assim: muitas mercadorias eram difíceis de armazenar, estragavam ou eram consumidas no dia a dia. Por isso, muitos povos passaram a usar objetos de metal como moeda, por ser um material mais resistente. E isso é uma enorme vantagem, não é mesmo? Inicialmente, as moedas tinham diversos formatos: espadas, facas, chaves e pulseiras. As manilhas, tipo de pulseira feita de cobre, por exemplo, eram utilizadas como moeda pelos habitantes do reino de Benin, na África, há cerca de 500 anos. Vamos falar um pouco mais sobre as manilhas? Para saber um pouco mais, porque o conhecimento é algo maravilhoso. Vamos falar sobre as manilhas. As manilhas, ou moedas argolas, feitas na sua maioria de cobre, eram empregadas como meio de troca na África Ocidental, que hoje compreende a Nigéria, Benin e Togo. Seus valores eram proporcionais à quantidade de metal que continham, podendo pesar entre 2.700 e 200 gramas. Suas formas eram variadas também: ferradura, semicircular, anel, bracelete ou corda retorcida. Com 8 manilhas, por exemplo, comprava-se um escravo. Ao lado do valor monetário, essas peças tinham também clara função de ornamentação. Alguns exemplares são totalmente decorados, o que elevava muito o seu valor artístico. Há cerca de 2.700 anos, existe um acontecimento muito importante, que foi a criação das primeiras moedas com peso e valor definidos. Elas eram feitas de metal, como ouro e prata, e costumavam ter formato circular. Observem as moedas gregas de cerca de 2.300 anos, da página 74 do livro de vocês. Número 1 diz assim: as informações do texto confirmam suas hipóteses sobre os possíveis problemas dos povos na utilização de sementes de cacau, conchas ou sal como moeda. Explique. É necessário que vocês revejam aquilo que vocês escreveram na atividade 2 da página 73 e compare com as informações do texto que aponta problemas como dificuldade de armazenar mercadorias que estragavam ou eram consumidas no dia a dia. Fazendo essa comparação, vocês vão conseguir explicar corretamente. Número 2, qual era a vantagem de usar objetos de metal como moeda? Nós vamos falar agora sobre o papel moeda e nós precisamos entender que mais à frente, com a dificuldade em guardar e transportar moedas, inventou-se a moeda de papel. Então, surgiu essa necessidade de se inventar a moeda de papel. Você sabia que vários nomes foram dados à moeda brasileira? Réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, e em 1994 foi implantada a atual moeda, o real. Vários foram os modelos, tamanhos e dispositivos de segurança usados na fabricação das cédulas. Antes da atual moeda, diversas personalidades foram homenageadas: Pedro Álvares Cabral, Marechal Deodoro da Fonseca, Tiradentes, Santos Dumont,
o ex-presidente Juscelino Kubitschek são alguns exemplos. O design atual das cédulas brasileiras não homenageia pessoas. Em um dos lados da nota consta efígie simbólica da República. Do outro lado, animais da fauna brasileira, cada nota com um animal diferente. A página 75 começa da seguinte forma: o papel moeda foi criado pelos chineses, mas só se espalhou pelo mundo após o início do seu uso pelos europeus por volta de 1660. Ao longo do tempo, os governantes de diversos países adotaram papel moeda devido à facilidade de circulação desse tipo de material. Número 3. Observe as fotos de cédulas de papel utilizadas no Brasil como moeda. A primeira é a cédula de papel chamada réis, utilizada no Brasil como moeda em 1879. A segunda é a cédula de papel chamada cruzeiro, utilizada no Brasil como moeda em 1962. Crianças, vale recordar que o nome da moeda utilizada atualmente no Brasil é o real. Muito bem. O nome da moeda utilizada no Brasil mudou entre 1879 e 1962? Explique. Então, observem as fotos das cédulas de papel e expliquem. Combinado? Número 4. Qual é o nome da moeda utilizada no Brasil atualmente? Meus amores, leiam com muita atenção as páginas 74, 75. Se necessário, leiam mais de uma vez e realizem os exercícios. Combinado? Até amanhã. Beijinhos. Um dia muito abençoado. Tchau, tchau. Amo vocês.